queria iniciar agradecendo ao Itamar pela disponibilidade de estar aqui numa conversa conosco, né, com a Cristina, com o Leandro, de São Paulo. E a razão da nossa conversa, né, é pensar experiências que foram construídas aqui, né, no Santa Marta, em diálogo com a universidade. Né? O grupo no qual você coordena já tem. Contar um pouco a experiência do grupo e como que é essa relação com a universidade. Ok. Bom, obrigado por estar aqui com vocês. É sempre um prazer grande, eu acho que encontrar pessoas, encontrar amigos, encontrar estudiosos e que olham para os lugares, para os territórios, como um lugar onde existem sujeitos, onde existem vozes específicas, e isso me dá um ânimo, porque na origem do trabalho aqui no Santa Marta, na origem do nosso grupo, esse é um ponto que a gente sempre se debateu muito fortemente. Então, por que eu falo disso? Porque o Grupo Eco, que eu coordeno aqui no Santa Marta, a gente existe desde o final dos anos 70, acho mais precisamente em 1976. Então a gente nasce como um jornal, é um instrumento de comunicação, exatamente para dar a nossa opinião, né? Ou contar a história do jeito que a gente a vivencia, do jeito que a gente constrói. Então essa é a nossa origem. E também desde o início, o nosso contato com a universidade, ele aconteceu. Aconteceu porque a gente vivia um momento muito específico no Brasil. Eu estou falando um pouco da distensão, né? A gente está saindo de uma ditadura, está começando a respirar, né? Um pouco a democracia, e a gente começa então essas ligações, essa aproximação com a universidade, ela acaba sendo um campo de encontro também. Agora, eu encontro com seus defeitos e com suas qualidades, né? Você chegam aqui no Santa Marta, aproxima da gente, vários tipos de pesquisadores, de universitários, e vai encontrar um grupo, como é o grupo que eu fazia parte, com muita, eu diria, meio nariz em pé. A gente é meio metido mesmo, eu tenho que confessar isso, que a gente é meio chatinho. Então, assim, de sempre afirmar o que a gente estava acreditando, o que a gente estava fazendo, e sempre de perguntar muito. Eu acho que esse é um exercício bastante interessante, porque o nosso grupo, né, no seu grupo da favela, no grupo de favelados, mas a gente sempre teve muita clareza, né, de que a gente precisava entender quem é que estava chegando, qual era o propósito, né, o que estava querendo com a gente. E colocar sobre a mesa também as nossas demandas, né, as coisas que a gente pensava. Então, assim, esse encontro, na verdade, eu acho que ele fez bem para o Grupo Eco, e eu acho que fez bem também para uma parte da universidade, da academia, porque, felizmente, né, entre as pessoas que a gente encontrou, que conheceu, a gente estabeleceu um elo que foi para além só do olhar do pesquisador, né, o olhar da etnografia, e então a gente estabeleceu relações que eu acho que foi para além, né, relações de amizade, relações de cumplicidade, né, relações que eu acho que alimentou muito esse cordão na política mesmo, né, de pensar um pouco a sociedade que a gente tem, as desigualdades, e consequentemente o nosso fazer, né, o nosso pensar, ele foi muito alimentado por essa tensão positiva que é entre esse produtor de conhecimento que somos nós, né, que estamos nas favelas, os grupos que estão na base, e a produção de conhecimento que está na universidade, que é verdade também. Né? Eu acho que é muito importante, e isso eu acho que é um ponto que eu me orgulho do Grupo Eco trazer, que é a gente não negar o conhecimento produzido na academia. Agora, também não deixar, né, que neguem o conhecimento produzido nos territórios, nos lugares. Né? O saber, né, esse conhecimento, ele está espalhado na sociedade, e é importante que as pessoas valorizem cada situação dessa, cada ponto desse, porque aí sim a gente consegue produzir um novo conhecimento, um novo patamar de conhecimento que vai estabelecer novas relações, novas possibilidades. Então, assim, isso que eu acho que faz a origem do Grupo Eco e a origem, a minha mesma inserção
eu diria, no momento, né, da minha militância política comunitária, ela tem esse traço. Então, eu sou, dentro aqui de Santa Marta, eu sempre estudei, eu fui à universidade, no entanto, sem nunca deixar, né, de pensar e agir como alguém que tem um lugar de referência, que tem o pé um pouco nesta realidade que é das favelas do Rio de Janeiro. Então, eu me constituí como um militante do movimento de favelas do Rio de Janeiro, muito com essa história. Isso me permitiu, eu costumo dizer, que eu olho para a sociedade brasileira e eu acho que eu olho para o mundo também a partir desse lugar. Um pouco pensando que a favela é uma síntese das desigualdades brasileiras, ela tem, né, os seus pontos, as fragilidades, mas também tem as potencialidades. E eu acho que a nossa tarefa e o meu entendimento é sempre esse, de tentar lidar com essa dualidade, lidar com essas duas possibilidades que a favela carrega. Uma que é de denunciar a desigualdade, né, cruel, a desigualdade estrutural no Brasil, mas também, junto com outras favelas, revelar a potencialidade. Né? Olha o que tem, olha como é que é a sua resistência, olha o que ela produziu como cultura, né, para essa cidade, para esse país, que aí ninguém pode negar. E quando a gente fala em cultura, acho que é muito interessante porque, principalmente no Rio de Janeiro, quando você pensa em cultura no Rio de Janeiro, ela necessariamente ela atravessa os territórios populares, né? Seja ela qual for. Se a gente pensar na alimentação, se a gente pensar na música, se a gente pensar nas expressões artísticas de uma forma geral, o ponto que nos dá identidade passa por esses territórios populares. Então é disso que a gente está falando, né? Um pouco dessa necessidade permanente que é a gente valorizar esses encontros, a gente valorizar essas diferenças. E isso não significa, de forma nenhuma, nem supervalorizar, nem desvalorizar. É muito pelo contrário. Todo exercício é de encontrar qual é o ponto de encontro, qual é a convergência, né? E daí o que isso produz quando você verdadeiramente permite, né, esse diálogo entre a academia, entre um saber, né, já previamente estabelecido, mas também quando você olha e reconhece esse outro saber, essa outra produção que está nas relações das pessoas, está nessa constituição e está no processo de resistência da população mais pobre desse país. Falamos muito da necessidade de decolonizar a academia e quais são as metodologias de vocês que podem ajudar a fazer esta mudança? Eu acho que essa é uma boa pergunta, porque de tempos em tempos a gente tem alguma chave, né, algum conceito que parece que está trazendo uma coisa nova. Então, a decolonização, eu acho que essa leitura que se faz mais recentemente no mundo acadêmico, ela é importante, porque ela conseguiu botar uma cunha no processo de produção da academia, né, que está forçando não só alguns, mas quase a maioria dos pesquisadores a pensar sobre isso. Mas eu te digo que isso está acontecendo anteriormente. Quando eu contei um processo de resistência, né, das favelas, por exemplo, do Rio de Janeiro, esse é um processo também de decolonização. Quando a favela diz, não, o funk é cultura, né? Quando a favela diz, o samba é cultura, né? Quando a favela diz, a forma de construção das nossas casas, a forma como a gente resistiu, né, a ausência do poder público no processo de garantir habitabilidade, garantir moradia, isso é cultura, isso é um processo de decolonização, isso é um processo de dizer, bom, não só vocês sabem fazer, não só vocês têm esse domínio, mas nós também temos. Agora, eu acho que isso é um processo interessante, porque hoje, quando a gente fala de decolonização, a gente está falando exatamente desse processo, né, dessa relação do sul global, que tá, né, ou do norte global, do sul global. Eu acho que a gente está provocando esse incômodo, ao menos, né, de achar que durante muito tempo, né, tudo que era bom para a Europa tinha que ser copiado por nós. Ou tudo que é bom para os Estados Unidos é bom para o Brasil. Não é verdade, né? Eu acho que essa discussão acadêmica, esse pensar
né, especificamente sobre isso, eu acho que retoma e coloca a mesma produção acadêmica em outra direção. É dizer, que a novidade no mundo hoje, ela passa por olhar por esses processos que estão nas bases. Seja qualquer base, eu estou falando disso. Eu falo do mundo indígena, eu falo do mundo das favelas do Rio de Janeiro, eu falo das periferias. Né? Ali tem uma dinâmica, tem uma efervescência que, pelo processo de resistência, você tem que olhar e entender o que é isso. Né? E isso não é uma mágica. Quando você descobre, por exemplo, um artista que aparece, que sai do meio popular, há uma certa tendência a você isolar como se fosse uma coisa específica, né? Como se fosse, que maravilha, o fulano de tal, beltrano de tal. Mas são processos em que esse tipo de produção está colocado ali. Existem outros tantos artistas, existem outras tantas produções de conhecimento que fazem parte, né, dessa história, dessa trajetória, dessa população. Então, assim, eu acho que o que a gente pode hoje, esse processo todo tem contribuído, é que ao pensar, né, e entregar para a academia uma chave, né, de leitura, que é a decolonização, obriga a ser repensado todo o processo de produção acadêmica, de produção do próprio conhecimento. Então, eu acho que isso que é uma coisa bacana que está acontecendo hoje, e mesmo as universidades, eu acho que há uma crise, né, da produção de conhecimento das universidades. Não tem muita novidade, assim, do ponto de vista, ao menos, falando do campo sociológico, né, um pouco, tem muito pouca novidade. E a novidade está exatamente nos processos nas periferias. O que está acontecendo? Né? Quais são as alternativas? Quais são as possibilidades que esse aglomerado, essa reunião de pessoas, esses territórios têm oferecido como processo de reflexão, né, para dialogar com os grandes marcos, né, do conhecimento pré-estabelecido, que começa hoje a ter que dialogar com isso. Então, eu diria que a própria existência hoje, né, do mundo periférico que produz e se orgulha, né, e disputa as narrativas, eu acho que isso é o ensinamento, isso é a contribuição do mundo periférico para essa nova produção, para essa nova forma, ou esse olhar mais agudo para o que está acontecendo. E isso é bacana porque acontece no momento, ao menos falando de Brasil, né, você tem um aumento, né, de pessoas das periferias entrando na universidade, mas não só entrando com uma subordinação, mas entrando com a afirmação de quem sou, né, de quem somos e o que a gente quer. Então, obriga, por exemplo, também ao próprio corpo, né, da universidade a resistir e em ver como dialoga, como interage com esse corpo periférico que chegou ali, né, que no caso do Rio de Janeiro tem, né, o número de negros que entram na universidade, o número de pessoas de favela que entram na universidade, tem provocado, né, tem feito um balanço nas universidades. Claro que eu estou falando de instituição muito antiga, que é difícil, né, pesada, mas a coisa está acontecendo. Eu acho que isso que é importante e essa é uma contribuição que o Brasil tem a dar, né, nesse diálogo, né, norte-sul, sul-norte, né, nessa nova forma de olhar e pensar as sociedades. Você falar do tempo da ação, utilização, outro currículo, organização, as colônias, projeto educativo, European First Origin, você poder ação. Eu acho que a gente fala muito em tese, né? Mas eu acho que uma coisa que eu, pessoalmente, a minha história me obriga a contar é um pouco o que a gente faz concretamente. Porque uma coisa é o discurso, são as narrativas, né? Outra coisa é o exercício cotidiano que a gente tem nesse embate. Então, nessa brecha, eu diria que o Grupo Eco, né, que esse grupo que me organiza aqui no Santa Marta, e de onde eu olho o mundo, ele tem me ensinado muito, me permitido, né, realmente lidar com essa tensão de uma forma concreta. Então, por exemplo, o Grupo Eco, ele nasce de um instrumento de comunicação, um jornal. Então, quando a gente cria o jornal,
é exatamente nesse processo. O nome do jornal é o jornal Eco, eco de ecoar. Então, o eco ele vai em ondas. E a gente tinha dito, da mesma forma como o eco vai em ondas, ele vai trazer também em ondas novas informações. Então, a gente sempre pensou nessa dualidade, nesse movimento duplo, né, de ir e vir, né, levar e trazer, que é o que constitui, na origem, na essência, o Grupo Eco. Então, o jornal tinha exatamente essa atribuição, esse propósito, esse desejo de ser um instrumento em que ia contar para o mundo o que estava acontecendo dentro da favela, ia trazer, né, de fora da favela os elementos do que estava acontecendo fora da favela. E aí um pouco essa simbiose, você pensar como é que a gente ia direcionar o nosso trabalho aqui. Então, o jornal é uma das atividades concretas do Grupo Eco, que durante mais de 30 anos ele cumpriu um papel, né, de nos apresentar para fora da favela, para o movimento de favelas, não para a sociedade do Rio de Janeiro. Então ele cumpriu esse papel de dizer, olha, aqui tem um grupo que está fazendo isso, que está produzindo, está pensando, e também permitiu, o mesmo jornal, que a gente pudesse conectar, né, com outros debates que estavam acontecendo, com outras informações, e qualificando inclusive o nosso pensar e a nossa ação. Então esse foi um processo. E nesse processo, a gente começou a olhar um pouco para aqui, para Santa Marta, né, para dentro da nossa população. Quais são os desafios? Né? Primeiro, o desafio de levar a informação para cada pessoa, fazer chegar isso em cada casa, em cada barraco, em cada família, porque não é fácil. A gente tem o tempo inteiro, no processo de comunicação, uma informação que vem via televisão, né, via os grandes meios de comunicação, que entram cotidianamente na cabeça das pessoas. E como é que você contribui, coloca uma cunha nesse processo, não para mudar, mas para fazer as pessoas pensarem um pouco a qualidade daquela informação, a veracidade daquela informação. Hoje é muito comum a gente falar em fake news, mas eu estou te falando, nos anos 80 a gente não falava disso. A gente falava dessa informação, dessa contra-informação, da qualidade de informação que tá chegando em cada local. Então, assim, o Grupo Eco sempre teve muito cuidado de não se constituir como um elemento diferente dentro da favela, ou um grupo superior. Não, a gente sempre foi muito pé no chão. Então, a gente, nesse processo, a gente ia limpar vala, por exemplo, né? Mutirão para limpar vala, porque essa é uma necessidade, uma demanda deste local. Então, a nossa aproximação com essa realidade nos permitiu também se constituir como alguém que a população confiava. A população dizia, não, essa galera aqui não tem só discurso, não está só falando da boca para fora. Eles estão aqui com a gente, construindo e resistindo e cuidando, né, de cada um aqui dentro. Então, esse é um processo bacana. Outra atividade, então, assim, os mutirões, né, porque tem uma inspiração muito bacana, os mutirões, porque ele parte desse princípio de que todos nós somos corresponsáveis, né, pelo local e pelas vidas que estão aqui dentro. Então, essa ideia, né, de fazer junto, essa ideia de ouvir as diferenças e que cada um tem um tipo de experiência e conhecimento, isso para a gente educou muito o Grupo Eco, educou muito as nossas ações aqui. A partir daí, a gente foi descobrindo outros elementos. Por exemplo, durante anos, a gente teve um grupo de teatro aqui. Por quê? A gente percebeu com o jornal, primeiro, eu estou falando para vocês da década, no final de 70, 80 e 90, que o índice de gente que não sabia ler ainda era significativo aqui no Santa Marta. Isso melhorou muito agora nos anos 2000, mas eu acho que até os anos 80 e início dos anos 90, você ainda tinha muitos adultos que tinham dificuldade de ler. Então a gente primeiro escolheu o teatro como instrumento de acessar as pessoas, de levar a informação, de se aproximar das pessoas. Mas mais à frente a gente falou, não, isso a gente tem que respeitar o teatro, né? O teatro tem uma força por ele mesmo, ele não é só um instrumento. Ele é também um processo, né, de inovação, de liberdade, de criação, de proposições diferentes. Então o teatro também foi muito importante nessa direção, quando a gente começou a descobrir que o teatro não era só um instrumento, não era só um elemento para você se aproximar das pessoas, mas que ele era um processo também de formação de cada um de nós e de diálogo com o mundo. Eu lembro disso quando a gente montou Morte e Vida Severina, por exemplo, né, que permitiu para a gente pensar um pouco no homem brasileiro, né?
Quando você olha para o Santa Marta, um monte de nordestinos, gente que tinha uma história muito grande e que às vezes negava a sua própria origem. E quando você vai trabalhar com uma Ortivídea Severina, que vai ver esse processo, que está falando de um homem, mas está falando de um Brasil, está falando de um deslocamento, está falando de um movimento, né? E ao mesmo tempo falando de uma resistência, né, dessa população, que onde ela vai chegando, ela vai encontrando as dificuldades e vai superando essas dificuldades e vai recriando outras possibilidades. Então eu digo isso porque foi um momento muito, muito legal, assim, da gente dialogar internamente, né, com cada um aqui, com as suas histórias, mas também de pensar um pouco nessa universalidade do homem brasileiro, desse ser que está se deslocando para um país, para uma realidade diferente, e que vai reencontrando as dificuldades em cada momento. Mas essa é a tarefa, ou essa é a dinâmica, né, da sociedade brasileira. Para quem está na periferia, para quem constrói, né, a partir das periferias, você vê que não tem, seja no agreste, né, seja no litoral, com água, você vai encontrar a mesma desigualdade, as mesmas necessidades de você superar e de se afirmar como um elemento que tem uma cultura. Então, assim, o teatro foi muito importante para a gente, né? E inclusive para se aproximar da própria literatura. Eu lembro que a gente montou depois uma peça chamada Da Fome da Vida, né? Que é uma coletânea de textos de poesia em que a gente lidou com músicas, né? E com alguns textos poéticos que estavam exatamente falando disso, né? Um pouco, eu lembro que tinha um personagem da Fome da Vida que era uma mulher que morava no lixão. Então isso nos aproxima da literatura. A gente está falando exatamente de alguma história da literatura periférica brasileira, em que esse personagem, a personagem que está lá no lixão e que cria filhos a partir daí, né, ela mostrava ali uma riqueza de pensar a vida, né, de uma certa sabedoria, né, que só ela tinha. E isso a gente consegue trabalhar também na peça, junto com outros textos clássicos também, mas foi muito importante valorizar esses personagens que estavam escondidos um pouco para a grande maioria não de nós mesmos, né, mas nos aproxima um pouco da literatura, de pensar um pouco a nossa própria produção literária e pensar como é que é importante quando você tem uma Carolina de Jesus que produz um livro, uma Conceição Evaristo que produz um livro e está falando de uma realidade que as pessoas se reconhecem, né? Mas que elas próprias reconhecem aquilo como um elemento de valor, como elemento em que as coloca num patamar que até então era um pouco só para alguns privilegiados. Então, assim, o Grupo Eco vem trabalhando nessa coisa e a gente depois vai... Eu acho que outro elemento que eu acho que é importante falar do Grupo Eco, quando a gente, em 1980, a gente cria uma colônia de férias, né, para crianças de Santa Marta. E aí fala, não é por que colônia de férias? Né? Todo mundo olha de uma forma menor para a questão do trabalho com criança, o trabalho cultural. E para a gente, naquele momento, primeiro tinha uma coisa que era muito forte. É o direito dessas crianças terem alegria, né? Terem o seu tempo de férias escolares valorizado e preenchido com alguma coisa interessante. Porque é um processo que as crianças pobres, elas não tinham. E estou falando, marcando bem isso, essa década de 80 e 90, ou ainda hoje, mas nesse momento era mais forte, pelo menos aqui no Santa Marta. Você não tinha o que fazer. As crianças estavam de férias escolares e as crianças tinham o direito de circular pela cidade. Que esse é outro elemento, né? Um pouco é como a gente vive numa cidade, numa favela de Zona Sul do Rio de Janeiro, e é como que os espaços são interditos, né? Há lugares que não são para você, né? Por mais que você olhe, que você veja, mas são lugares que você não entra, que você não pode. Você, apesar de desejar, você não cria as condições para chegar até lá. E para a gente isso é muito importante, o direito à cidade, o direito de circular pela cidade, o direito de aproveitar do que a cidade produz, dos quais nossos pais também ajudaram a produzir, então é nosso, né, esse direito. Então a gente trabalha muito nessa perspectiva. A colônia de férias, a gente cria um período em que a gente circula com as crianças por espaço da cidade, espaços públicos, parques, cinema, teatro, mas muito, muito fortemente oferecendo lazer. A
A gente acha que o lazer é um direito. Lazer não é uma coisa secundária. E para as crianças, na formação dessa infância, é importante que elas experimentem esse direito ao lazer, elas experimentem o direito de alguém que cuide delas, que elas possam fazer travessuras, possam fazer qualquer coisa errada, mas dentro desse âmbito em que ela está protegida, em que tem alguém cuidando delas. Então a colônia de férias tem esse processo que é bacana e também é um processo de formação, na medida em que os instrutores, os monitores, são ex-crianças que passaram pela colônia de férias e hoje contribuem com a sua, de forma voluntária, contribuem nesse processo de formação. Para mim, ela é uma síntese do nosso ideal, né, de sociedade, que é esse processo de respeitar as diferenças, cuidar de quem precisa de cuidado, oferecer oportunidade para quem está em processo de formação e criar esses links coletivos, esses links de solidariedade entre a gente. Então, eu acho que isso é uma coisa muito importante. Essa coisa e isso as periferias ensinam de uma forma muito forte. Esses laços de solidariedade, né, como é que eles se constroem e como é que eles têm um efeito prático na vida nossa, na vida de cada um. E eu falo isso porque eu nasci no Santa Marta, eu e minha mulher sempre trabalhamos e a gente tinha 2 filhos. Eu podia sair para trabalhar, eu e minha mulher, a gente deixava os 2 filhos dormindo, eu tinha certeza que meu vizinho, qualquer coisa que acontecesse ali, ele estaria cuidando dali, ele estaria atento para se ele chorasse, para se alguém entrasse ali. E eu estou falando de mim, mas eu acho que isso é um processo coletivo, são relações, né, que se estabeleceram aqui durante muitos anos e eu acho que são ensinamentos, né, dessa vida mais partilhada. Às vezes enche o saco, entendeu? Porque é verdade. Às vezes alguém se intromete demais na sua vida. Mas enfim, tem um elemento positivo que é essa possibilidade da gente estar pensando de que a gente não está isolado, né? Ou não adianta você achar que é melhor que o plano ou o Beltrano, você está sempre numa interdependência, né? Quando você vive numa favela, vive numa periferia. Então, acho que isso, e o ECO segue na sua rotina com essa atividade muito comum. A gente continua buscando muito essa parceria com a universidade, alguns projetos, acho que o projeto Co-Criação, que a gente desenvolveu aqui com as universidades PUC e também lá de Oxford, né, Oxford. E a gente ficou muito feliz, porque também aí tem um encontro, né? Eu lembro bem todo o nosso debate em torno desse projeto, que foi muito rico. Eu acho que foi rico para todos nós. Foi rico para a gente do Grupo ECO, foi rico para o grupo que se envolveu com ele, porque exatamente a gente partiu, e a gente aí que eu falo, a universidade partiu de um ponto, né, de uma chave conceitual, e ela vai encontrar um grupo, né, que tem também uma história, uma trajetória e tem suas especificidades. E eu acho que essa tensão, né, que foi produzida e que houve muitas conversas e debates, ela foi importante, porque ela indicou ali a possibilidade da gente pensar, né, ou desconstruir ou complementar conceitos pré-existentes e também encarar que a construção de qualquer conceito hoje que passe por essa relação com os territórios, ela necessariamente ela vai viver essa tensão e é importante que viva, porque é importante que a gente possa ter a liberdade de manifestar, tanto a universidade quanto quem está no território, manifestar as suas necessidades, as suas discordâncias, para a gente encontrar um novo ponto, como eu falei no início, né? Um novo ponto de encontro para a construção de um novo patamar de conhecimento, ou um novo conhecimento, ou novas possibilidades. E para mim o rico é bacana isso, né? Um pouco quando você tem essa liberdade de encontrar pessoas que têm a liberdade de se manifestar, de pensar. Ninguém, um parêntese, né? Eu tenho muito incômodo com pesquisadores que chegam, eu não tenho nada, eu não penso nada, eu sou quase que uma tábua lisinha. Mentira! A gente tem uma bagagem, a gente traz cada um com as suas histórias, cada um com os seus pensamentos, cada um com a sua pesquisa, com o seu conhecimento. Isso é muito importante, porque se você valoriza, tem clareza disso e explicita isso, você vai permitir que o outro lado também fale dos seus conhecimentos, das suas trajetórias, das suas bagagens e estabelecer aí pontos de conexão. Então, eu acho que isso, para mim, do processo, né,
desse processo em cidades, né, territórios, muito importante, seja aqui no Brasil, seja na França, seja na Inglaterra, seja no Estado, qualquer lugar. Eu acho que é fundamental a gente levar em consideração que você vai encontrar um outro conhecimento, que você vai encontrar uma outra história, você vai encontrar outras bagagens e que você carrega a sua bagagem também. E você não pode esconder, você tem que dialogar, porque é a forma, inclusive, de você qualificar o debate. E eu acho que a gente aqui viveu um processo dessa relação, né, do processo do co-creation, a gente viveu esse processo, que foi muito legal. Hoje eu estou olhando o retrovisor, né? Mas eu acho que foi muito legal porque eu acho que deixou marcas, né, e deixou ensinamentos para cada um de nós que se envolveu com ele. É muito cômodo entrevistar você que você fala sobre todas as sim, perguntar. Mas tenho uma pergunta específica para você. E também, talvez para o Leandro, que é grafiteiro, que mora num tal longe de lá, no Morro das Tabajaras. E que também trabalhava com esse grupo, com este projeto de cooperação. E acho que vocês já estavam co-criadores antes de chegar a este projeto e isso facilitou muito a interação entre nós. Mas gostaria de saber um pouco mais de sua experiência e até que ponto este conceito de cooperação que definimos neste contexto como uma interação entre pesquisadores, comunidades e artistas, com o artista mediando uma ação em que cada um participa de maneira ativa, qual era a sua experiência deste processo como artista, como líder comunitário? Você falou primeiro, eu já falei demais. Eu acho que é muito bom, porque nunca é uma visão só sua, né? Você está representando ali a comunidade, fazendo a parceria. Eu lembro que numa das primeiras ações que a gente fez lá na quadra, a gente teve aquela conversa e tal, e no dia seguinte teve o painel, e que eu retratei 2 meninos que eu não lembro de quem são aqueles, e acho que foi enriquecedor para mim muito, porque foi muito além do que eu imaginava a experiência, né, toda. E eu já conheci o Itamar das outras ações que a gente fez no Universidade da Matéria Livre, etc. mais. E bom, acho que ali foi uma virada de chave e eu espero ter mais utilidade dessas colaborações, né? A gente, não só de viajar e tudo mais, mas das parcerias da Tabajaras e Santo Mar, como também já fiz em outras favelas, como tenho feito com o pessoal no Bidigal, alguma coisa também na Maré. Então, acho que é o ponto de partida para mim, é o que eu sou, sabe? Morador de favela, nordestino, meu pai é pedreiro, tá envolvido com toda essa lance da resistência, da criação, da produção, né, das casas. Então acho que para mim tem toda uma relevância bem forte e fico feliz sempre. Acho que é super importante estar contribuindo e aprendendo muito, né? Você não se sentiu usado como artista, que você a criatividade de você era usada de uma maneira para estabelecer algo que representou todo o grupo e não só a sua arte? Acho que teve uma parcela ali botou ali, acho que uma certa igualdade, porque tinha o meu trabalho, a minha visão, a minha identidade, incluindo com uma participação pessoal. Acho que foi nivelado, né? Acho que foi tranquilo. Eu acho que a experiência foi bem interessante, né? Acho que primeiro, Cristiano, como eu falei no início, né? Acho que os conceitos, né, eles precisam, e a universidade precisa aprender isso.
mais do que a periferia. Tem alguns conceitos que são meio cristalizados, né? Isso, a universidade, às vezes, o campo acadêmico, é muito cioso, né, dos conceitos que cria. Então, e acaba achando que se estabelece e se impõe em qualquer lugar. Eu lembro quando eu li a primeira vez a proposta do projeto Co-Creation, eu falei, meu pai do céu, mais uma vez, isso a gente já faz, a gente já conhece, tudo mais, que era um problema meu, um defeito meu, um pouco também desqualificar o outro lado, entendeu? Mas a primeira leitura foi essa, sendo bem sincero, foi essa, um pouco de ler, falar, bom, não é a primeira vez que você propõe, porque qual foi minha leitura naquele momento? Era que estava sendo proposto ali um trabalho de participação, mas participação é um tema que a gente já persegue há muito tempo. Esse é um tema, realmente, que na minha trajetória, desde os anos 70, os anos 80, a gente persegue e discute a questão da participação. E a participação, ela tem as suas qualidades. Você tem um nível que você atribui que é participação quando você faz uma assembleia. É participação. Ok. Aí tem outro, não, mas quem é que se você falou, se não falou? Então, para a gente é uma questão a participação. A participação, do nosso ponto de vista, estou falando do Grupo Eco e de um grupo grande que eu acompanho, ela tem que ter como princípio, você só pode participar de fato quando você tem informação sobre aquilo que você está discutindo. Quando tem elementos para participar, incidir e ajudar a decidir. Então essa foi a minha provocação, também desse processo inicial, mas depois, no processo de conhecer as pessoas, as várias experiências que estavam chegando ali, eu percebi que tinha gente que tinha trajetórias muito diferentes e também com essa mesma abertura, buscando entender, né, o que é participação, como é que você qualifica, como é que você traz o outro sem se instrumentalizar o outro. Né? Isso estava colocado ali. E foi exatamente essa abertura que permitiu a nossa participação. A gente manifestou vontade, ouviu, vocês falaram e tudo mais, cada um falou, e a gente caminhou numa direção. Então, primeiro assim, eu acho que os conceitos, eles têm, a gente tem que ter clareza, a gente aí que eu falo, quem está do lado de cá, na periferia, para mim assim, eu respeito os conceitos, mas não como coisa sagrada. Os conceitos foram construídos, são construções coletivas, né, que são alimentados de um processo e que podem ser alterados, podem ser complementados, podem ser redefinidos e tudo mais. Então, nesse sentido, eu acho que eu gosto da cocriação se ele carrega com ele essa possibilidade, né, de se deixar tocar, incidir, se transformar por processos outros que vão acontecendo. Isso tem muito a ver com a questão do mundo artístico. O artista, né, e aí, não sou eu, mas das pessoas que eu conheço, são pessoas muito sensíveis, que estão o tempo inteiro antenados com o que está acontecendo no mundo. E certamente são essas possibilidades que vão chegando, né, que permitem você a alterar, a redefinir, a construir a sua obra, a produzir o que você está trazendo, que está te incomodando, que você tem que botar para fora de alguma forma, compartilhar com isso. E o artista tem essa sensibilidade. Né? E eu acho que o projeto que se propõe como Co-Creation a dialogar com essa dimensão, né, da produção do conhecimento, é fundamental que ele carregue com ele essa possibilidade do diálogo, da abertura e da redefinição, recriação. Não é uma negação. Eu volto a dizer, não é uma negação daquilo que é um acúmulo. Todos esses conceitos são acúmulos. Mas você tem que estar preparado para poder abrir. E eu falo isso para a gente também, que está na favela, que está no Grupo Eco, né? Eu digo sempre aqui para o nosso grupo. Falei, a gente às vezes é muito cioso de quem somos, da nossa trajetória, mas nós somos uma coisa em construção. Né? Se a gente não se antenar para o que está acontecendo no nosso entorno, para as dinâmicas de mudanças do próprio Santa Marta, a gente vai congelar. Vai congelar e vai viver de um passado, né, que certamente já está lá atrás. Né? A dinâmica social, e principalmente no mundo periférico, a gente é muito mais suscetível a elas. A gente sofre muito mais as consequências das mudanças tecnológicas, das mudanças políticas. Elas atingem diretamente, para o bem e para o mal, ela atinge diretamente a gente. Então, se você não estiver muito antenado para isso, pronto para esse diálogo, você corre risco de ser enterrado vivo. Né? Então, eu acho que nesse processo
quando a gente traz essa dimensão artística para dentro do projeto, com a força que o Co-Creation trouxe, eu acho que é uma contribuição muito interessante se a gente tem essa compreensão e está aberto para isso. Que esse é um processo em construção o tempo inteiro, né? Não é da agora, a gente não está congelando, o Co-Creation é assim. O Co-Creation chegou até aqui, né? E está propondo esse diálogo permanente, que eu quero que o Co-Creation seja uma abordagem, né? Um conceito que carregue com ele esse desafio. Por que eu digo isso? Porque isso pode ser uma contribuição para outros debates no mundo acadêmico, na universidade. Porque a gente está falando de um recorte muito específico, mas isso se aplica a outras dimensões do mundo acadêmico. Esse processo do diálogo, do conhecimento, da produção de novos conhecimentos, de entender, de ouvir e perceber de que não é porque você carimbou um conceito que ele está fechado. E aí eu lembro, só para concluir também, Luiz Antônio Machado, que é o sociólogo que morreu em 2 anos, e o Machado estava no processo de criar o conceito da sociabilidade violenta, né? E Machado é um cara conhecido, crânio, uma pessoa maravilhosa, um sociólogo de mão cheia, mas ele, até a morte dele, ele estava nesse processo, ele não tem uma coisa acabada. Hoje eu vejo que várias outras pessoas retomam essa abordagem dele da sociabilidade violenta, mas continua discutindo um pouco se tinha razão, se não tinha razão, ou até que ponto, até onde que não, até onde que sim. Então, eu acho que isso que para mim é bonito no mundo da acadêmico. Eu tenho uma admiração por essa possibilidade, né, de você, quando você encontra um intelectual, um acadêmico, com essa abertura que permite o questionamento daquilo que você está produzindo, eu acho que aí tem uma coisa bacana, eu acho que aí tem uma novidade. Porque você não se fechou, você não achou que eu encontrei a verdade, é isso. Mas você está num processo de produção o tempo inteiro, e eu acho que isso que é fundamental para mim. Eu tenho uma pergunta. Você narrou, né, com muita atenção todo o percurso do grupo, e remonta de 76, que você botou a data, né? E o que mudou, não só de pauta do grupo, né, até hoje, 2023, e além da pauta, os modos de atuação também. Esse percurso. Eu imagino que... Vou dar só um exemplo. Você cita aqui o mutirão. Hoje aí, me parece, né, se eu estou correto, que propor um mutirão para limpar, né, vala seria antagônico. Né? Não, assim, eu acho que é bacana quando você pergunta isso, porque, claro, de 76 para cá, mudou o Brasil, mudamos nós, né, mudou muita coisa, mas muita coisa permanece, né? Isso que é coisa da mudança e da permanência, né? Porque se a gente pensar, o Brasil de 76 era um país desigual, sem a gente explicitar tão fortemente essas desigualdades. Hoje nós continuamos um país desigual, só que a gente está colocando sobre a mesa essa desigualdade, está nomeando. Hoje qualquer espaço que você chegue, a gente vai lidar com a questão do peso da desigualdade na construção da sociabilidade brasileira. Então, eu acho que isso é bacana de ser. Por outro lado, eu acho que tem dinâmicas sociais que vão mudando. Em 76, quando a gente começa aqui, favela não era um elemento, digamos assim, abraçado por muitos na própria academia. A gente pensar em 76 na academia, a produção da sociologia nesse período era basicamente de gente de fora. Você vai pegar uma Jens, vai pegar os Leeds, né? Vai pegar um Machado, mas são pontos muito pequenos, né? Específicos ali. Tinha muita abordagem, mas muito subordinadas, muito de reprodução de muitas coisas. Mas assim, que apontava para um novo olhar, quando você pensa nos Leeds, que dizia, não, o trabalhador, de modo diferente, é um trabalhador, e afirmar isso, ou quando você pega mesmo o livro da Jens, né, que é a marginalidade, o mito da marginalidade, é uma denúncia exatamente disso. Olha, cuidado, não é verdade, isso é um mito, né, um pouco que está aí. Ou você vai pegar o Machado, que o Machado vai dizer o seguinte, a favela como um problema, a favela não é um problema, a favela talvez seja a solução. Então, esses três pontos, eles marcam exatamente uma inflexão, marcam uma provocação no pensar
na produção da academia brasileira em relação à favela. Mas é verdade que as condições físicas das favelas, eu falo especificamente do Santa Marta, eram muito diferentes. Santa Marta, em 76, era, em mais de 90%, barracos de madeira. Barracos de madeira em cima de vala. As pessoas não tinham banheiro interno, não tinham chuveiro, não tinha água encanada. É dessa realidade que a gente está falando. A luz elétrica é uma coisa ridícula. Então você tem todo um movimento, né, que vem junto com o processo de democratização, que a gente vai entrar nos anos 80, né, principalmente no início dos anos 80, com algumas alterações importantes nesse campo das favelas do Rio de Janeiro. Primeiro é a questão da eletrificação. Né? Você tem, quando a Light passa a ser nacionalizada e começa a ter um projeto de eletrificação de favelas, isso vai acontecer de 79 para 80, você tem uma alteração absurda nesses territórios. Falou de Santa Marta. Né? Você tinha luz, um biquinho de luz que você entra nos anos 80 com possibilidade de ter uma janela, uma televisão, tal. Você entra nos anos 80 também, você pensar, antes de 80, poucos moradores de favela tinham acesso à televisão. Você tinha um ou outro. Mas você vai enfrentar aí a questão do milagre brasileiro. Né? Aquelas você conseguia comprar uma televisão e pagar em 36 prestações. Foi a grande enxurrada no mercado de acesso dos pobres a eletrodomésticos. Então você vai ter essa população tendo acesso a eletrodomésticos, geladeira e televisão, por conta desse tal milagre brasileiro, né? Um pouco desse processo do crédito alargado, que é uma coisa de mercado, na verdade. Você tinha que botar, o consumo tinha que permitir que esses pobres acessassem, mas isso tem um impacto direto aqui. Quando você pensa que no Santa Marta, a partir de 1982, 83, você tem água em quantidade, isso é uma mudança absoluta na saúde das pessoas do Santa Marta. Por quê? Até aí, você tinha água 1 hora na semana, 1 hora pela manhã e 1 hora à tarde. Você pegava 2, 5 latinhas, 20 litros de água, tal, para poder tomar banho, fazer comida e tudo mais, ou então buscar água na mina, que é uma água salobra, uma água que não era para beber. A partir de 83, você tem água em abundância. Então, as pessoas passam a ter banheiro dentro de casa, as pessoas passam a poder ter chuveiro, tomar banho de chuveiro. Você imagina que até 83, o morador de Santa Marta não sabia o que era tomar um banho de chuveiro. Então, é disso que eu estou falando. Um pouco dessa desigualdade absurda. Agora, isso tem um impacto direto na saúde. Porque quando você tem banheiro dentro de casa, tem vaso sanitário, tem chuveiro, o cuidado com a casa, o cuidado com a higiene dos filhos, das crianças pequenas, tem uma mudança absoluta, absurda. Então, diminui muito a mortalidade infantil aqui em função disso, né, das doenças comuns que tem a ver com a questão da higienização. Então, isso muda completamente, muda e orientou também a própria ação do Grupo Eco, porque a gente sempre trabalhou, fez mutirão, mas não que a gente gostasse muito de mutirão, somos trabalhadores, vamos fazer mutirão, não, pela necessidade. E a gente sempre disse, não, o lixo é uma questão do Estado, o poder público tem que assumir a questão da limpeza nas favelas. E foi nossa briga durante muitos anos. Até no meados dos anos 80, você ter os garis comunitários, né, que foi um avanço, foi uma coisa importante. Então, era o Estado assumindo o seu trabalho, a sua tarefa dentro da favela, que tinha a ver com a nossa perspectiva de luta. Né? Um pouco a gente faz porque o poder público não faz, e esse é um direito. Então, você tem que incidir para que ele altere isso. Então, isso mudou ou fortaleceu esse nosso viés de incidir sobre o poder público, incidir sobre as políticas públicas em benefício das favelas. Isso aconteceu com a água, isso aconteceu com a luz, isso aconteceu com o lixo. Então, esses 3 elementos, eles entram nas favelas oficialmente a partir dos anos 80. Né? A Light é início dos anos 80, a água a partir de 83 com o Proface no governo do Estado, água, luz e... o que eu falei? Água, luz e com lixo. E o lixo você tem algumas iniciativas que começam com os garis comunitários, depois tem outras experiências por aí que tem a ver com essa atuação do poder público em favelas. Então, isso hoje, né, um pouco a gente diz que
que a gente faz é cada vez mais chamar a atenção para o direito, né? A pauta do direito passou a ser mais explicitada pela gente, né? A pauta do direito e a necessidade de você incidir sobre o poder público, as políticas públicas, para você garantir e ampliar aquilo que são as conquistas que aconteceram basicamente nesse período. Questão do esgoto, como é que é? Você foi em lixo, você falou numa questão da absurda, e o esgoto? A questão do saneamento e o esgoto em especial, né, o Santa Marta é uma favela muito específica, que é uma favela de encosta. Isso tem benefícios e tem problemas. Qual é o benefício? É que, como sendo uma favela de encosta, ela tem, por gravidade, toda a água servida, ela desce, né? Como desce a água da chuva, também desce as águas servidas. E então isso, durante muito tempo, cada um ligava o seu banheiro dentro da vala. O tubo ia direto na vala e in natura chegava ali. A gente só vai ter uma intervenção mais tecnicamente, vamos dizer assim, orientada, só a partir de uma primeira experiência nos anos 90 e, recentemente, a urbanização, que começou em 2003, é que fez uma rede de esgoto aqui no Santa Marta. Então, até 2003, você tinha situações muito diferenciadas. A grande maioria em que toda a água servida ia direto para a vala, vala e chegava lá embaixo. Só a partir de 2003, 2004, que com o processo de urbanização foram refeitos os caminhos das escadarias todas. Essas escadarias que se passaram hoje, não sempre não foi assim. Era pedra e barro, né? Mas hoje elas estão assim, mas elas foram elevadas, então você tem uma rede de esgoto que corre subterrânea que chega até lá embaixo. Então, teoricamente, vocês falam, está resolvido? Não. Porque também isso é um outro problema, ou é um outro traço da iniciativa pública em favela. Elas são, eu uso uma palavra que é incompletude, né? Você pode procurar com lanterna qual é a intervenção de urbanização de favelas chegou até o final, chegou até um processo, um acabamento final. Talvez você encontre umas 5 experiências no Rio de Janeiro. A maioria, são processos que começaram e foram até o meio do caminho, fizeram alguma coisa e abandonaram as outras coisas. Mas aí a gente entra na favela modelo, né? Modelo de quê? É isso que você está também... Então a gente pode entrar nisso, favela modelo, e aí eu lembro do questionamento, modelo de quê? Não tem isso, né? Porque quando começa, sempre esses processos, eles vendem um discurso de que vai construir uma favela modelo. Isso aconteceu também aqui no Santa Marta em 2003. Isso foi reforçado em 2010, 2009, com a entrada da UPP, a Unidade de Polícia Pacificadora. Então, mas a gente estava no meio do caminho. A urbanização, que havia começado em 2003, havia paralisado em 2008, estava no meio da metade, e você tem uma política pública que foi a UPP, a Unidade de Polícia Pacificadora, que vende essa imagem de que a favela é uma favela modelo. Só que esse modelo tinha buracos, né? Tinha uma urbanização que faltava ser completa, o esgoto que não estava completo, até hoje. Você tem um problema no Santa Marta que é um problema técnico, que é a água pluvial, a água da chuva, né? Como Santa Marta é uma favela de encosta, né? Ela tem, naturalmente, tinha, né, o seu corredor de escoamento para essa água. Você tem um talveg aqui, que é essa pedreira, a água bate aqui e desce para dentro da favela. Isso, originalmente, antes de qualquer coisa, você tinha lá 3 valores principais que essa água descia. Com a ocupação, você vai ocupando ali, vai dificultando aqui e acolá. Com essa urbanização que aconteceu, né, que fizeram rede de esgoto, mas também eles fecharam algumas dessas passagens da água. Então, o que acontece? A água vem por cima, a água vem pelas escadarias. Porque o coletor de água pluvial, ele não é suficiente para dar conta do volume de água que vem da chuva. Então, quando chove aqui, chuva forte,
você sobe as escadas como se estivesse subindo contra uma cachoeira, que a água vem para cá e você tem que ir para lá. Esse é um problema, porque o problema é grave. Se você vai descer para trabalhar, dia de chuva, você tem que ir com sapato. É igual na roça antigamente. Você vai com sapato para atravessar o lameiro, e depois, fora da lá, no seco, você bota o sapato de verdade. Então, esse é um processo que está acontecendo hoje, 2023. Né? Isso tem a ver com essa incompletude das iniciativas de urbanização em favela. Santa Marta, a urbanização começou aqui em 2003, a segunda urbanização em 2003, ela parou em 2008 e não foi retomada até hoje. Não foi retomada até hoje. Então, a gente vai conviver com essa história durante muito mais tempo. Mas no processo do Estado, ele vem a reboque da segurança pública, né? Que falhou também, né? Ele, assim, quando a gente fala de favela modelo Santa Marta, de favela modelo, ele vem a reboque daquele projeto de UPP de segurança pública, no que depois de um tempo se viu que aquilo não funciona em lugar nenhum. E aí ficou meio assim, essa estigmatização, não é estigmatização, essa característica que eu lembro que era muito contestada aquele pessoal aqui de dentro, né? Bom, enfim, é isso. Não é só para a gente fechar esse ponto. E eu acho que isso, a UPP, o tema da segurança, ele é parte do processo da forma como o Estado olha para as favelas e incide nas favelas. Mas não tem a ver com a questão originalmente da urbanização. A urbanização de favela no Rio, você tem, por exemplo, a partir de 96, só que a gente tem uma primeira política pública, que é o Favela Bairro. Isso é oficial, que é para atuar em favelas. O Diego daqui, da Colab, blá, blá. Você tem, até aí, você vai ter 3 ou 4 experiências isoladas de urbanização de favelas, que está lá no final dos anos 70, perto dos anos 80, por aí, mas são coisas isoladas. Se pegar 82, com a entrada do Brizola, eleito governador, você vai ter a urbanização, e aí você na Cantagalo, Pavãozinho, que aí buscava ser um modelo de intervenção em favelas, né? E compra uma briga com a sociedade carioca, quando ele pega aquele hotel, né, e transforma num equipamento comunitário. Quando ele pega o elevador ali e permite que... Isso criou um problema gravíssimo, né, porque houve toda a discussão da resistência da sociedade e tudo mais. Né? Quando você pega a questão de cada família um lote, que isso tem origem lá em 82, 83 com o Brizola, é exatamente discutir a regularização fundiária. Foi a primeira experiência no Rio de Janeiro em que o Estado assume essa questão de regularização fundiária. Isso acabou, ficou lá. Você só vai retomar essa discussão de urbanização do ponto de vista do oficial do Estado em 96 com Favela Bairro. Você vai ter nos anos 80 um mutirão comunitário, que são pequenas ações pontuais em favela e tudo mais, mas não uma política integral. E de lá para cá, de 96 para cá, você vai capengar aí com algumas coisas, com alguns avanços, você tem outras políticas que vão aparecer. Quando veio o PP em 2009, quer dizer, ela simplesmente pega a carona, ela não discute a questão da urbanização, mas ela vai se apropriar de um discurso de que retomar território, né, criar experiências modelos, mercado e tudo mais, ela vai se apropriar disso para tentar vender a sua própria atuação. Né? Mas não tem a ver com urbanização, não tinha nada a ver com urbanização. Eles queriam controlar esse território e definir a partir desse controle alguma coisa que eles não tinham pé para isso. A UPP faz água e é o quê? Só uma última pergunta, acho que a gente pode até já ir concluído, a gente sabe que você tem um compromisso daqui a pouco. Voltar à ideia do conceito, né? Eu achei muito pertinente a colocação que você coloca, o fato a universidade cria conceitos ali fixos, né? E busca aplicá-los de modo meio direto. E aí pensar um conceito que está muito em voga nessa relação entre, vamos pensar, né, favela e universidade, que é o conceito de lugar de fala, né? Só para a gente concluir, como você analisa o que significa, né, na sua leitura, na sua prática, na verdade, né, a dimensão do lugar de fala? Você sabe que esse lugar de fala, eu fico às vezes pensando
como é que a necessidade cada vez mais disso, né? De a gente olhar para os conceitos ou da construção de conceitos com muita abertura, com muita às vezes delicadeza, né? Porque é claro que quando alguém fala, não, meu lugar de fala é esse, eu falo, meu lugar de fala, sou morador de favela, né? Nasci aqui, tal. Isso me dá um poder de falar sobre este lugar. Mas eu preciso ter muito cuidado para que este poder não me restrinja a minha capacidade de falar só deste lugar, ou só a partir daí, né? Eu quero ser um cidadão do mundo, né? Eu quero poder falar também, por exemplo, de qualquer iniciativa na China, entendeu? Qualquer iniciativa no Canadá. Eu quero olhar para o mundo como essa possibilidade que a gente constrói. O mundo é isso. O mundo é uma parte, tem a ver com as nossas contribuições, nossas aí de uma forma bem geralzona. Então, claro que o lugar de fala, eu acho que ele ganha uma importância política nesse momento, principalmente, né, na questão todo o crescimento, né, do movimento negro, toda essa disputa que os próprios negros e negras vêm fazendo no Brasil. Ele tem uma importância grande, que é você dar espaço para quem tem uma vivência, dar espaço para quem sabe do que está falando. Mas assim, eu não concordo, né? Eu não acho que seja, falando para mim, não concordo para mim, né? De você ficar prisioneiro também do seu lugar, né? Eu mesmo, como morador de favela, posso falar besteira. Quer dizer, que não é mentira, mas é uma coisa que tem a ver com a minha percepção, com a minha vida. Claro que dificilmente alguém vai poder desqualificar o que eu estou falando quando eu estou falando de favela, porque eu tenho um lugar de fala nesse sentido, né? Eu tenho uma vivência, eu tenho um tempo, eu tenho uma reflexão sobre isso. Isso não significa, em toda a vida, de que isso é a verdade absoluta. Ou é a minha verdade, entendeu? É a parte da história que tem a ver comigo. Então, eu sempre falo para alguns amigos que eu tenho, a gente tem que ter muito cuidado de não desqualificar o outro pelo meu lugar de fala, entendeu? Eu não me interessa desqualificar ninguém porque eu nasci na favela, eu vivo na favela e tal. Eu quero ouvir o que ele tem falando. Agora, eu faço eu quero ser respeitado pelo aquilo que eu estou falando também. Porque aquilo tem a ver com a minha vida, com a minha trajetória. Eu falo, só eu posso falar, pegando um pouco mais diretamente dessa questão. Claro que hoje só quem é negro pode falar do sentimento, né, de sofrer racismo. Você pode ter vários brancos que podem ser parceiros, podem ser solidários, mas ele não sabe o que é a dor de sentir, né, uma discriminação. Isso é visceral, isso a gente tem que respeitar, né? Agora, isso também não quer dizer que você não possa ter pessoas que, na medida que você é solidário, que você partilhe essa disputa, essa convivência, essa construção de que mundo que a gente quer. Porque o mundo que, ao menos que eu quero, ele passa por esse comprometimento, esse compromisso de todo tempo. Eu hoje tenho falado muito de que, no Rio principalmente, eu bato sempre numa tecla de que a gente tem que ampliar na sociedade carioca, principalmente, essa solidariedade de quem mora fora da favela com as vítimas que estão na favela. Porque não é possível você permitir uma sociedade que morre não sei quantas pessoas por dia, criança, jovem e tudo mais, e você acha que isso é banal. Não pode ser banal. Seja branco, preto, pobre, não pode ser banal. Essa é uma realidade que a gente, como ser humano, como cidadão dessa cidade, tem que reagir. E aí essa solidariedade é fundamental que ela seja ampliada. E a gente sofre muito esse distanciamento. Um pouco quando acontece longe, acontece numa favela aqui e lá, as pessoas até, pois é, mas ela não se compromete, né, com a alteração dessa dinâmica tão... Então, assim, eu acho que é um debate, esse lugar de falar, eu acho que é importante, não estou desqualificando, mas eu coloco sempre como um debate, como uma possibilidade da gente tentar ficar muito atento para a gente não reproduzir, né, quando a gente está defendendo isso, não reproduzir um discurso de que o que eu falo é verdade absoluta, entendeu? Ela é uma verdade, é a sua verdade. Mas tem a verdade sua e tem a verdade do outro. Então vamos tentar conversar, discutir sobre isso
para construir um novo patamar, né? Construir novas possibilidades de olhar a própria sociedade que a gente está metido. Quando eu sou assim, eu trabalho há longos anos em favela, dando aula na Maré e tudo assim, então de repente na Aldia a galera falou assim, ó, você já não é mais bem-vindo aqui, né? Passou uma vida inteira trabalhando, mas você, no final é lugar de falar, você é gordo, branco, etc, velho e tal. Mas assim, eu sempre discuto que na realidade o inimigo é o outro. Não é o participante de uma rede social que o inimigo está... É o patriarcado, é a extrema-direita. Mas eu acho que aí existe um processo de educação que é mútuo, entendeu? Por exemplo, eu acho que é muito importante também que um branco, né, tenha a sensibilidade de perceber quando é que está o lugar para o outro. Porque a nossa sociedade, o nosso processo é acumulativo, né, de discriminações, de subordinação do outro. Então, nesse processo da solidariedade, também o outro lado tem que perceber quando é que a prioridade é lá, entendeu? São as mulheres, por exemplo, hoje. Hoje você vai fazer qualquer evento, você tem que olhar, tem mulher, não tem mulher, tal, bababá. Você fala, às vezes você não tem, mas você tem que assumir publicamente que você buscou dar chamar, incluir, né, dessa prioridade. Porque também é um outro tema que coloca o tempo inteiro a gente nesse dilema. Agora, se a gente estiver comprometido, todos nós, isso não é um problema. Você explicita, você está construindo, você pode publicizar, vai vir lá da plateia, alguém vai dizer, cadê as mulheres daqui? Você fala, não, tem razão. Mas assim, nesse tema, ou no nosso tempo, nosso limite foi esse, mas a gente acha isso. Você vai criar essa possibilidade de valorizar o debate, né? Valorizar e trazer ele para um outro lugar também que está acontecendo, que às vezes é a impossibilidade de você trazer um negro, uma mulher, entendeu? Um indígena para isso. Imagina, hoje a gente fala, mas quantos indígenas você tem disponível para poder montar uma mesa? Aí você vai fulaninhos conhecidos, não estão todos comprometidos. São invisíveis, eles vão dizer, porque ela... Tá bom. Mas você tem que provocar esse debate e deixar que ele apareça. É a forma que... Eu não sou indígena, mas a minha forma de contribuir com isso é trazer o debate. Mesmo na ausência, às vezes, do protagonista, mas trazer o debate. Né? Então... E, Tamar, tem mais alguma questão que você queira falar? Algo que a gente não perguntou para concluir? Eu não tenho mais nada. Se você perguntar, eu falo, porque eu tenho essa mania de falar. Mas não, eu acho que eu falei o que me veio a cabeça. Mas, mais uma vez, eu quero dizer o seguinte, que eu digo sempre que quando eu sou entrevistado, quando eu participo de conversas coletivas, eu particularmente gosto, porque eu aprendo um pouco mais da minha própria história. Né? Eu não falo, não estou jogando palavras de vento. Eu sempre, é um momento que eu reflito um pouco sobre as coisas que eu faço, né? Quem eu sou, onde é que eu estou. Então, para mim é um momento importante esse, né? É um momento de dialogar com outras pessoas e de olhar também para a minha própria história, que está em construção. E eu acredito nisso verdadeiramente. Eu acredito de que encontrar pessoas diferentes, né? Seja elas onde é que elas venham, mas eu gosto. E eu sempre estou muito atento para as coisas que eu estou falando. Tento ouvir o que eu estou dizendo. Às vezes a gente ouve meio atravessado, mas eu estou sempre atento para isso. Muito bom. Obrigado.